Olá, meus amigos. Neste momento, peço a vocês que deixem-se levar pelo abraço fraterno do nosso anjo guardião, esse amigo querido que está sempre ao nosso lado, abençoando os nossos passos, iluminando os nossos caminhos. Que possamos elevar a nossa vibração, mentalizando a figura da nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré, que nos envolve com o seu manto de amor e de luz, nos trazendo o seu abraço afetivo e o seu carinho de mãe. E junto com ela vamos à presença do nosso Mestre Jesus, ao qual agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu santo nome. Mestre, abençoa os nossos trabalhos, permita que eles ocorram em paz e em tranquilidade, que possamos, nesta noite, buscarmos a compreensão, o entendimento, a sabedoria, para que teus ensinamentos possam iluminar os nossos passos neste mundo. Abençoa, Senhor, portanto, a todos nós, e que esses trabalhos sejam cobertos com as tuas bênçãos, com a sua luz. E agradecemos a Deus, nosso Pai, através da oração que vós nos ensinastes, ao qual agradecemos a oportunidade de estarmos vivos e evoluindo, a oportunidade de aprendermos a cada dia. E agradecemos a Deus dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos ante as tentações, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje falaremos sobre palavras e atitudes. O meu nome é Edson Cândido e hoje tenho o prazer de ser o preletor de vocês. Palavras e atitudes. O que são palavras? O que são atitudes? E como as nossas palavras influenciam as nossas atitudes? Quem já não se arrependeu alguma vez de ter dito alguma coisa que não deveria? Ou de ter feito algo que não deveria ter feito? Por que isso ocorre? E é o que iremos analisar aqui hoje. Palavras não são somente sons que carregam mensagens. São muito mais que isso. Pois qualquer palavra, antes de ser dita, tem que ser pensada. E nossos pensamentos são frutos de nossas emoções. Então podemos deduzir que as palavras são a representação de nossos pensamentos no plano físico e estão carregadas de nossas emoções. E emoções e pensamentos são forças poderosas que o ser humano ainda nem começou a compreender. Isso é tão verdadeiro que Emmanuel costuma dizer que a nossa entonação, a força que as nossas palavras carregam, a força emocional que elas carregam, dizem muito mais que as palavras em si. E quanto às atitudes, ele sempre nos alerta que os nossos atos educam muito mais do que nossas palavras. Então temos os seguintes elementos a serem considerados. Emoções geram pensamentos, pensamentos geram palavras e palavras nos levam a agir. Quem compreende isso pode fazer grandes coisas. Mas então fica a pergunta: o que é o pensamento? Para isso vamos recorrer à definição feita por André Luiz no livro Libertação, psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito pelo mesmo espírito, André Luiz. Quando ele é questionado pelo espírito, a que ele chamou de beletrista, que significa escritor, ou aquele que tem belas letras, que escreve livros. Nesse momento da história, ele, André Luiz, estava ele estava em atendimento fraterno a vários espíritos,
quando o beletrista se aproxima e fala: "Me permite indagar?" André Luiz, demonstrando grande boa vontade, responde: "Sim, perfeitamente, irmão." Ao que o beletrista lhe pergunta: "O que é o pensamento?" André Luiz não aguardava a pergunta que lhe era desfechada, mas centralizando toda a sua capacidade receptiva no propósito de responder com acerto, ele diz: "O pensamento é, sem dúvida, uma força criadora de nossa própria alma, e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal." "Ah!" responde o beletrista, fez o cavalheiro um tanto atordoado. "A explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos?" "Indiscutivelmente", responde André Luiz. Que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? Pergunta a beletrista. Auxilie-nos a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência, pediu em tom fraternal André Luiz. O interlocutor, provavelmente tocado pelo tom de minha solicitação afetuosa, expôs a perturbação que lhe vagava no íntimo, com frases incisivas, quentes de sinceridade e dor. "Fui homem de letras, ou seja, um escritor, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não consegui posição de evidência nos galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Depois da minha morte, fui incessantemente procurado pelas vítimas de minhas insinuações sutis, que não me deixavam em paz, e, enquanto isso ocorre, outras entidades me buscam, formulando ordens e propostas referentes às ações indignas que não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre com a enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho vigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo, no próprio espírito, suficiente material de leviandade e de malícia, que eles exploraram largamente, adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam debalde praticar sem o meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos, em vão busco adaptar-me a processos mais nobres da vida. Quando não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi, na romagem carnal, certas formas estranhas me apoquentam um mundo interior, como se tivessem incrustadas a minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo o que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apulpam-me e vergastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo de pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoios e manifestação de espíritos bons ou maus que sintonizam conosco. Havia nos ouvintes significativa expectação, não obstante a calma reinante. O infeliz deixou de falar titubeante, demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo,
apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror e, correndo aos meus braços, bradou: Ei-lo, ei-lo que chega por dentro de mim. É uma das minhas personagens na literatura fecenina. Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica e tem as mãos crispadas. Vai enforcar-me. Alçando a destra à garganta, denunciava aflito: serei assassinado, socorro, socorro. A gente vê aí que o beletrista ele está atormentado. Ele não só foi atormentado pelas pessoas pelo qual ele influenciou em vida, mas também os seus próprios pensamentos tomavam forma e faziam com que ele viesse a sofrer ainda mais. Os demais companheiros perturbados e sofredores ali presentes alarmaram-se desditosos. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas sustei o tumulto que se iniciava. Isso André Luiz falando. O pobre beletrista, desencarnado, contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente, enviei um emissário a Gúbio, que compareceu em alguns segundos. Gúbio, na história do livro Libertação, é o instrutor, o espírito que desce às regiões dos planos inferiores para socorrer muitos espíritos necessitados de amparos, e leva com ele Eloy e André Luiz como aprendizes. Examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, ex-hipnotizador de Margarida. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou peremptório, mas bondoso: opera aliviando. Eu? Falou o convertido, semi-apalermado. Será que eu merecerei transmitir alívio? Isso é porque ele era um obsessor e fazia parte de uma falange que trabalhava em prol de desencarnar uma moça de nome Margarida, ao qual Gúbio está procurando ajudar. Nesse momento aqui, ele saiu da equipe das trevas e está trabalhando agora ao lado dos benfeitores, Gúbio, Eloy e André Luiz. E por isso ele estranhou a ordem de aliviar, quando até então ele só recebia ordens para impor sofrimento. Gúbio, no entanto, obtemperou sem hesitar. Serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida devastadora que derruba a mata pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores, enquanto nos situamos nas linhas do mal. É imperioso reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com inflexão de ternura: começa hoje, aqui e agora, com o Cristo. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Leôncio não vacilou mais. Magnetizou o enfermo dementado que, poucos minutos depois, silenciou em profundo repouso. Vemos nessa passagem do livro Libertação de André Luiz que o espírito beletrista, que era propriamente um espírito que, quando encarnado, não agia deliberadamente no mal, mas escreveu palavras que, se não fizeram com que ele agisse no mal, inspirou a muitos de seus leitores a cometerem atos que mais tarde foram motivos de arrependimento. E esses mesmos espíritos depois vieram lhe cobrar pela influência nefasta que suas histórias lhes causaram em suas vidas. Pois o certo é que nós somos responsáveis pelos pensamentos, pelo que falamos e por nossas ações diretas ou pelas que inspiramos nos outros, seja através de nossas palavras ou atitudes. O que fazemos sempre se refletirá nas pessoas que estão ao nosso redor. E quanto maior for a nossa influência, maior será a nossa responsabilidade. Por isso, em tempos de redes sociais, me preocupa tantas pessoas que acham que podem fazer parte do dia a dia de centenas, milhares ou de milhões de pessoas, sem se preocupar em levar para essas pessoas um conteúdo bom
ou que possa melhorar a vida dessas pessoas. Boa parte compartilhando coisas fúteis ou mesmo cheia de conteúdos que podem ser vistos como verdadeiro lixo, que não inspira nada de bom. Por isso, em tudo vale nosso discernimento para buscar o que é bom e rejeitar o que é ruim. Pois nossos pensamentos e palavras, ditas ou escritas, podem influenciar as pessoas ao nosso redor a agirem no bem ou no mal, criando luz no caminho de muitos, ou levando uma multidão a cair nas trevas. Assim como fez Gandhi, Mahatma Gandhi estava com a razão quando dizia para os hindus que a forma de libertação da Índia da influência inglesa, isso ali no tempo de 1947, porque a libertação da Índia ocorreu em 15 de agosto de 1947, era a da não violência, e que essa não violência deveria ser praticada em 3 níveis: não pensar mal, não falar mal e não agir no mal contra os ingleses. E seguindo esse caminho, ele conseguiu libertar, vamos dizer, da influência inglesa, um país com mais de 850 milhões de pessoas. Assim, tendo por base a definição de André Luiz, que diz que o pensamento é a manifestação de nós mesmos, onde definimos nossa ação para o bem ou para o mal, igualmente podemos perceber que existem palavras que curam, assim como palavras que ferem, palavras que abençoam, assim como palavras que amaldiçoam, palavras que falam a verdade, assim como há palavras que mentem, palavras que consolam, assim como há também palavras que tiram a paz, palavras que orientam, assim como há também palavras que desnorteiam. E nossas palavras, como forças vivas do bem ou do mal, são sempre extensões vivas de nós mesmos, nos influenciando a nós ou aos outros a agirmos no bem ou no mal, segundo a nossa índole. Por isso que Jesus já nos alertou há mais de 2000 anos, que a boca fala do que está cheio o coração. E como ficou gravado na história do nosso mundo, que Jesus falou palavras de amor eterno, que são luzes que nos levam a percorrer o caminho do bem, e que seus atos escreveram na memória da humanidade a mais linda história de amor, nos influenciando a agir para o bem, buscando o melhor de nós mesmos, em prol de criarmos um mundo melhor para nós, para nossos irmãos em humanidade, uma vez que a maior verdade sempre será que as nossas palavras, quando mensageiras do amor fraterno, sempre serão luzes a iluminar os passos, criando a paz, aliviando a dor e abençoando a todos que as ouvem. Assim, através das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos, somos chamados a trabalhar mais fortemente na seara do Mestre Jesus, que nos ilumina os passos, os caminhos, nos influenciando sempre no bem. Muita paz, meus irmãos, que Jesus ilumine e abençoe a todos vocês. Um abraço fraterno desse irmão Edson Cândido. Até uma próxima vez. Até mais.